Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Placagem, o vosso podcast de rugby. E hoje estamos para falar naquilo que é o rugby em Portugal. Comigo acompanha-me uma vez mais o António Henriques e o António Aguilar. Obrigado, meus senhores, por estarem desse lado. Vamos hoje então falar sobre aquilo que é a realidade do rugby em Portugal, onde Portugal participou pela primeira vez e tem um marco naquilo que é a história dos mundiais de rugby como a primeira equipa 100% amadora a entrar no mundial de rugby. É verdade, esse é um dado factual e disseste bem, porque realmente uma das características principais do rugby, desde sempre aqui no nosso país, tem sido o amadorismo. O amadorismo, enfim, numas alturas melhor, noutras alturas pior. Ser-se amador não significa que não seja competente e seja empenhado e que tenha boas ideias e consiga implementá-las. A história do rugby em Portugal começa nos princípios do século XX, enfim, mas não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo com essa história tão passada. Fazendo um pouco a ponte, digamos, para os atuais clubes nacionais, os principais, aqueles que têm um historial mais rico, dizer que o Benfica é o clube mais antigo, foi fundado em 1924, depois logo a seguir ao Benfica temos o Belenenses em 1928, sendo certo que também nessa altura já havia clubes como o Ginásio Clube Português, que depois se extinguiu, também começou, mais ou menos nessa altura, a agronomia, porque tinha uma faculdade e tinha uma equipa universitária. Depois, no início da década de 50, então sim aparece o maior número de clubes, como sejam o Direito, o Técnico, o Dramático Cascais um bocadinho mais tarde. Enfim, estamos a falar só dos clubes com mais expressão, sendo certo também em Coimbra, a Académica, também destes inícios é mais anterior, até à década de 50. E no Porto, depois já mais tarde, apareceu o CDUP. Enfim, assim, sumariamente são estes os principais emblemas que nós vamos falando, sendo certo depois... No início da década de 70 começaram a aparecer mais clubes, enfim, noutras regiões, como, sei lá, estou-me a lembrar do Lagos Valdevez, do Clube de Rugby de Évora, do Rugby Clube de Lolé, outros clubes também que à volta de Lisboa se foram fundando, o Belas, por aí fora. São Miguel, agora mais recentemente. São Miguel, mais recentemente, exatamente. Portanto, isto é um pouco difícil num curto espaço de tempo. Sim, algum irá ficar para trás, sim. Um enorme de clubes foram aparecendo. É evidente que tivemos sempre um campeonato principal, enfim, com as equipas mais fortes. É evidente que a competição interna foi sempre marcada por grandes dificuldades a nível de condições de treino e também de jogo, porque tudo se concentrava naquele arranque desta fundação de CDU, Direito e por aí fora, no Estádio Universitário de Lisboa. Eram muitos clubes, eram 7 ou 8 clubes que treinavam e jogavam naquelas instalações, umas instalações que foram construídas por um grande nome que fundou depois o CDU, o engenheiro Vasco Pinto Magalhães. Primeiro, aliás, construiu o estádio e depois é que fundou o CDU. E, portanto, todas essas equipas se concentravam no estádio universitário. E a partir digamos, dos inícios da década de 90, então sim houve a saída de vários clubes, nomeadamente o Técnico, o Direito, a Agronomia, que saíram do estádio universitário e foram fazer aquilo que era imperativo, ou seja, criar instalações próprias, criar uma identidade, porque nós ali no estádio universitário, quando acabavam os jogos, as equipas encontravam-se no bar do estádio, portanto não havia clubhouses, não havia aquela cultura que muitos clubes pretendiam, porque havia sempre aquela imagem de quem foi lá fora, que via que os clubes tinham um clubhouse e tinham uma identidade própria, tinham uma casa, e isso era muito importante, precisamente para criar uma certa mística e também para que o fator casa pudesse ter influência em termos desportivos. Portanto, esses clubes expandiram-se, criaram as suas estruturas, uns com mais apoio do Estado, outros com menos apoio do Estado. O Estado nunca criou, para além do Estado Nacional, que depois também teve uma parte que foi alocada ao rugby, que hoje ainda existe,
também foi um contributo importante, é verdade. Jogava-se até naquele campo que tinha uma pista de cinza à volta, que era o campo número 2. Depois é que ou agora existe, digamos que a Academia de Rugby da Federação Portuguesa, num espaço próprio, ali muito perto. E, portanto, os clubes, hoje em dia, os clubes estão, de alguma forma, mais sustentados aqueles que têm, efetivamente, instalações próprias. É claro que eu, por exemplo, também tenho que pensar numa académica que esteve sempre no Estádio de Coimbra, também o próprio CDUP esteve sempre no Estádio do Porto, foram equipas que beneficiaram, enfim, de serem únicas nessas cidades, o que também, quanto a mim, é uma situação algo estranha, porque não é muito admissível. Por exemplo, numa cidade como o Porto, hoje em dia há mais, mas são pequenos clubes, mas o CDUP foi sempre o grande emblema, digamos, enfim, à cidade invicta, portanto. E isso era estranho, porque devia haver mais clubes no Porto, mas isso nunca aconteceu, estranhamente. Até se falou-se muito em tempos que o próprio Futebol Clube do Porto seria interessado em participar no rugby, mas isso nunca foi avante. Portanto, aqui em questões de... Porque depois o próprio campeonato joga-se muito, maioritariamente, ou decide-se muito aqui na área metropolitana de Lisboa. Exatamente. Esse é mesmo os problemas, porque nós, por exemplo, se compararmos com o que acontece, por exemplo, em Inglaterra, em França, ou até aqui na nossa vizinha Espanha, as capitais desses 3 países têm realmente 2 ou 3 ou 4 clubes muito importantes, mas há zonas do país, estou-me a lembrar no sul de França, estou-me a lembrar também noutras zonas de Inglaterra, como por exemplo também no sudoeste de Inglaterra. Ou na própria Itália, Espanha, por exemplo. Sim, em Espanha temos a zona de Valladolid, a zona da Catalunha, em que realmente, através muitas vezes até de pequenas cidades, porque realmente quem acabou, por exemplo, em França, a desenvolver muito o rugby francês, foram as pequenas cidades, Béziers, Bourgoin, depois crescendo um bocadinho mais, já vamos a Bordeaux, a Toulouse, a Lyon, mas realmente são pequenas cidades em que, se o futebol não é a grande modalidade, a modalidade que aparece é o rugby, o tecido empresarial, há sempre empresários que conseguem, ao mesmo tempo, arranjar patrocínios, e são muito pequenas cidades que a certa altura têm grandes figuras de rugby mundial que acabam, em algum caso, por exemplo, na França, irem buscar antigos campeões do mundo, na Nova Zelândia, na Austrália, e vão não para Paris, nem para Lyon ou para Barcelona, mas para cidades pequeninas em que realmente o rugby tem muita força. E esse realmente é um dos problemas de Portugal. Só para terem uma ideia, nós em 61 edições do Campeonato Nacional, só 4 delas não foram conquistadas por uma equipa de Lisboa, da zona de Lisboa. Foi a Académica, que foi 4 vezes campeã. Portanto, nós neste momento temos o CDUL com 20 títulos, Direito com 11, Benfica com 9 e Belenenses com 7, e portanto o atual campeão é neste momento a Agronomia, e portanto em 57 edições foi só uma equipa de Lisboa, ou eventualmente ali da linha, como o Cascais, que foi também 6 vezes campeão nacional, a serem campeões. E isso realmente, apesar de vez em quando haver aquele esforço que nós conhecemos bem, o António conhece bem, por exemplo, da Lausanne, muito graças ao patriarca José Redondo, que vai lutando contra tudo e contra todos e vai continuando a pôr o Lausanne na primeira divisão, ou na divisão de honra, subindo e descendo. Nos últimos anos, Évora, Montemor, também com o esforço de Carolas a tentarem, mas fora realmente a Académica em Coimbra e fora o CDUP no Porto, não conseguimos ter mais clubes sustentados. E lá está aquilo que há pouco dizia o António, é também um problema de cultura desportiva, porque o que nós dizemos é, no Porto fazia falta o Futebol do Porto. Em Lisboa, como já aconteceu no tempo do, por exemplo, Bruno Carvalho, o Sporting também teve ali uns arremetes, tentou qualquer coisa porque nós, lá está, a Clubite, quer dizer, ninguém pensa que uma equipa vinda do nada do litoral ou do interior do país pudesse também ter força e começar a crescer. Não, nós rapidamente queremos é que apareça um clube para dar nome, não é? E para fazer os derbys do futebol, mas passados agora para o rugby, como acontece, é verdade, porque um facto é que o handball, o basquete, o hóquei em patins, acaba por ser os jogos entre as grandes equipas do futebol, grandes clubes nacionais, que acabam por ter influência, e por exemplo até o próprio futsal, que está muito forte a nível europeu e mundial para Portugal. Muita gente se queixa que é pena só temos Benfica e Sporting, se o Futebol do Porto entrasse ainda era melhor.
mas pronto, é a falta de Mas o cultura. Sporting, por exemplo, no caso masculino, não tem expressão, só o tem no feminino, por assim dizer. Não tem, mas isso é um caso. Expressão no sentido de ser grande, de conseguir disputar as O coisas. caso foi muito exemplo e nós que estivemos ligados sabemos muito bem o que aconteceu. O Sporting apostou, quer uma equipa técnica, quer os jogadores. A coisa não correu bem, ou seja, nesse ano o Sporting não conseguiu vencer a primeira divisão e subir de divisão. E foi no consulado do presidente Bruno Carvalho, e Bruno Carvalho, como nós conhecemos bem, acabou rapidamente com o Sporting, diz, eu só quero ter equipas ganhadoras, na equipa feminina ganho, na equipa masculina não ganho, acabou o melão do Sporting. Cláudio, permite-me só que diga uma coisa relativamente a esses clubes que nasceram em pequenas vilas na altura e outras pequenas cidades. Vamos lembrar, por exemplo, do Arcos Valdevez, da Lausanne, que é um exemplo mais elucidativo, na Lausanne, do que é as facilidades facilidades, quer dizer, mas foi muito empenhado e muito perseverante. O Zé Redondo, que dominava a questão empresarial, porque ele, portanto, é sócio, enfim, agora com os filhos também, do Liceu Beirão, portanto, o Liceu Beirão foi uma parte importante na sponsorização do Rugby Clube de Lausanne, e também no campo, que foi também evoluindo e hoje em dia é um excelente campo de rugby, que a Câmara Municipal local tanto apoiou bastante. Portanto, estava aqui feito, digamos, o triângulo ideal. Apenas faltava uma parte, é que, apesar de recrutar jogadores da terra, muitos deles, alguns até que vinham de fora, ou até da própria académica, a questão da construção do projeto é muito complicada. Porquê? Porque se formos ver o número de jovens que possam aderir ao rugby numa vila como a Lausanne, é muito reduzido. Portanto, é difícil criar aquela base na formação que permita clubes que estão em Lisboa, como é o CDUL, como é o Direito, como é o Bolonenses, como é a Agronomia, e mesmo o Cascais, que consegue aglutinar e ter cerca de 200 e muitos, quase 400, o caso do Direito, que é o que eu conheço melhor, tem cerca de todos os anos 400, 410 jogadores na sua formação, no total de atletas, séniores e formação, desde o sub-8, e portanto isso permite que haja uma permanente alimentação de uma equipa sénior, e depois todo um historial para trás, não é? Muitos anos, muitas décadas a jogar. E é essa consistência que não se consegue nestas pequenas vilas. Não é? E essa especificidade do rugby é que realmente há pequenas terras em Portugal que podem ter equipas muito competitivas de futsal ou de handball com 14, 16 jogadores, enquanto que nós no rugby sabemos, se não tivermos um plantel face à dureza ou do desporto de contacto, um plantel de 30, 35, 40 jogadores, quando chegamos ao quarto ou quinto mês de competição, já só temos para aí 20, já não dá quase para ter os suplentes em todos os jogos. Portanto, é mais uma dificuldade que a nossa modalidade sofre. Realmente, não é fácil, porque é uma modalidade que exige muitos jogadores, face ao número de lesões que acontecem, e esse é um dos problemas do rugby. E isso depois, obviamente, reflete na seleção que nós temos, não é? Os Lobos, ainda há pouco estava aqui a rever uns artigos e aparece de vez em quando títulos como os Lobos renascem, não é? Portanto, acaba por ser as coisas assim nesse género que se vai tendo. Mas isso foi mais um problema do país, mais até do que do rugby, é um problema também do país. Sim. Que eu recordo depois daquela fantástica presença de Portugal no Mundial 2007, as promessas que foram feitas pelos governantes deste país do rugby, em que claramente, estamos a falar há 13 anos atrás, o rugby disputava e era se calhar mesmo a segunda, terceira modalidade do país depois do futebol. Era realmente uma modalidade que toda a gente esperaria que pós esse boom do Mundial, com os jovens que surgiram a partir de 2007, 2008, 2009, que Portugal ia ser imparável, ou pelo menos ia tentar nos mundiais seguintes, já tivemos em 11, em 15 e em 19, portanto mais 3 edições, tentar pelo menos uma ou duas presenças nessas 3 edições subsequentes. E o que é um facto é que o rugby como que estagnou, parou, e neste momento está mesmo, se calhar, a minguar, apesar do esforço, embora o esforço que vão fazendo os carolas dos clubes, os dirigentes, a federação, mas efetivamente
face à perspectiva que tínhamos daquela presença no Mundial de 2007, o rugby acabou por não dar os passos em frente que se esperavam. Portanto, em relação à seleção, a questão fulcral quanto a mim é o pouco tempo que os jogadores portugueses, amadores, têm para se repartir pelas suas tarefas de estudantes, a maior parte deles, não é? Portanto, o grande campo de recrutamento é, digamos, que os estudantes, sejam universitários, estejam ainda no liceu, mas sobretudo naquela fase decisiva em que estão a acabar os cursos e estão no meio do curso, ou já estão no mercado de trabalho e no início da sua carreira profissional, conseguem ou não tempo para poder serem atletas de alta competição, ainda por cima de uma modalidade tão exigente como esta, que aliás há pouco o António Rios falou, na questão do número de jogadores que é preciso para apresentar uma equipa, e sobretudo o trabalho de ginásio, enfim, é um trabalho de profissionais autênticos que a maior parte dos jogadores que têm integrado, digamos, as últimas 2 décadas na seleção nacional, nas diferentes seleções, mas estou a falar aqui da seleção sénior, é realmente o seu empenho, o seu amor pelo jogo, a sua vontade de representarem o país é de tal ordem que eles fazem todos os sacrifícios. Mas, evidentemente, que as coisas não esticam, não é? E, portanto, não há tanta disponibilidade como noutras modalidades por parte dos atletas da seleção, por um lado. Por outro lado, cada vez mais os nossos principais adversários na Europa se vêm reforçando, não é? Nomeadamente estamos a falar dos países de leste, a Geórgia está fortíssima, não é? A Roménia, a Rússia, a própria Espanha aqui ao nosso lado, e portanto depois para conseguirmos enfim, juntar os atletas aqui em Portugal com alguns que jogam em França, lusodescendentes, que jogam em clubes franceses, há sempre muitas dificuldades de calendário, de disponibilidade dos jogadores, porque são profissionais em França e depois têm que perder algumas regalias que lá têm para vir representar Portugal. Portanto, estes problemas não são fáceis de gerir. Isso é uma das grandes questões que a solução eu não vejo onde possa estar, porque vai haver sempre este problema. Relativamente à qualidade dos jogadores portugueses, eu tenho uma enorme confiança que eles são capazes, têm qualidades técnicas, fisicamente estão muito mais evoluídos, tem-se trabalhado muito neste capítulo. Simplesmente depois há a questão dos campeonatos internos não serem muitas vezes competitivos durante vários meses, há só aquela fase final ou mesmo a reta final da decisão do campeonato, quando há as meias finais e a final. Antigamente havia o play-off, agora já nem há play-off, há meias finais e final. Mas esses jogos eram realmente muito competitivos. Tirando isso, os jogadores da seleção, nos seus clubes, enfim, não são obrigados a grandes exigências competitivas, não têm que estar semanalmente a dar o máximo, vão gerindo eventualmente este aspecto. E por isso mesmo, na altura de reunir, digamos que os convocados, depois há um trabalho do selecionador, que por sinal agora atualmente até é francês, é o Patrice Lagisquet, e que juntamente com o João Mirra e o Luís Pissarra, realmente dois treinadores portugueses de enorme valia, que o ajudam e vão inteirando, ele também já está há um ano e por qualquer coisa como selecionador nacional. Mas parece-me que talvez tenha aberto um pouco a porta aos lusodescendentes que atuam em França poderem vir representar a seleção portuguesa, porque o próximo Mundial é em França, também pode ser apelativo para eles, mas há sempre aqui estas questões para gerir, sendo que, como eu disse, com a evolução dos nossos principais adversários, nós estamos sempre um bocadinho, enfim, um passo atrás. E não digo mais. Como eu costumo dizer, isto é uma quadratura do círculo, uma circulatura do quadrado, que é, eu acho que o rugby português só vai sair deste marasmo e entrar claramente a nível internacional se profissionalizar. E o rugby português só será profissional se o país mudar, porque como não pode ser profissional.
E esse é que vai ser o grande problema. Portanto, como é que vamos resolvendo? Vamos atamancando, porque um facto é que o grande problema do rugby português é quando chegamos aos 22, 23 anos e as pessoas entram para o setor profissional, entram para os seus primeiros empregos. O rugby destes tempos é muito mais estressante e exige muito mais, é muito mais exigente do que o nosso tempo. António, no nosso tempo nós treinávamos 2 vezes por semana, depois, a partir da década de 80, para aí 3 vezes por semana, ginásio quando o Rei fazia anos, e agora quem não treinar 2 vezes por dia, 5 dias por semana, não consegue entrar no seu clube, quanto mais numa seleção nacional. E, portanto, é muito complicado. É isso, porque aquilo que eu tenho de percepção e daquilo que eu vejo, tenho alunos meus que, por exemplo, usam camisolas do técnico, não é? Mas lá está, e são pessoas que ainda estão nos escalões de formação, ou alguns são alunos no técnico, portanto, e também jogam, curiosamente, no técnico. Uma coisa não obriga a outra, não é? Assim como o direito é constituído por antigos alunos de direito e não atualmente por pessoas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, não é? Mas aquilo que eu vejo é que pode haver aqui uma nova geração, que atualmente estará nos seus 16, 17 anos, que venha a trazer uma boa qualidade de rugby, porque lá está, têm outro know-how, estão um pouco de sobreaviso daquilo que são as coisas, mas para mim continua a ser a componente de o rugby não ser um desporto a sério, no sentido de ser considerado uma profissão, porque hoje em dia nós olhamos para uma criança na primária e perguntamos o que tu queres ser quando fores grande, e ela responde-nos jogador da bola ou futebolista, não é? E isso é visto como uma profissão, é visto como algo que garante comida na mesa ao final do mês. O rugby ainda não estamos nesse patamar. Portanto, o rugby ainda é muito visto como uma componente recreativa e não tanto profissional. Enquanto essa mentalidade e essa própria realidade não mudar em Portugal, torna-se um pouco difícil de agregar e manter as pessoas, porque as pessoas entram no sistema, não é? Entram no rugby, mas saem dele, não se mantêm. Esse é o problema, é não se manter. Pois, não se mantém porque o que é que vai fazer um jogador que aposta tudo na sua carreira como jogador e chega à internacional, vai a um campeonato do mundo, não é? Aliás, a seleção que esteve em 2007 no campeonato do mundo tinha uma série de jogadores que já estavam em plena carreira profissional, advogados, veterinários, por aí fora, não é? E todos esses, quer dizer, alguns realmente estão ligados ao rugby, vários ficaram ligados ao rugby, até alguns como treinadores, mas outros naturalmente tiveram a seguir os seus percursos. Estou-me a lembrar do grande Rui Cordeiro, que marcou o ensaio diante da Nova Zelândia, que é um veterinário e imediatamente seguiu a sua carreira, não é? Ou, portanto, como o próprio Joaquim Ferreira, que é um empresário têxtil do Norte, enfim, eles seguiram as suas carreiras. Agora, há outros que tiveram que se dedicar mais ao rugby, porque também não conseguiram uma formação universitária, não é? Portanto, e o rugby é uma escapadela, mas é um número muito reduzido. Aliás, eu há pouco disse que a qualidade está realmente intrínseca na questão técnica e de jeito para praticar o rugby nos portugueses. É uma realidade, porque nós temos provas nas seleções jovens, e estou-me a lembrar da seleção de sub-20, que conseguiu excelentes resultados em 2 trophies. Um deles ficou mesmo à beira de ser apurado para um Mundial a sério de sub-20, onde estão as Novas Zelândias, as Austrálias, que foi aquela em Montevidéu, em que perdemos a final com o Japão por razões até atmosféricas, não é? Chovia desalmadamente, o jogo foi até interrompido antes do final e o resultado ficou como está, isso até criou uma certa polémica, mas aquela seleção de sub-20, onde alguns desses jogadores estão já a ser chamados pelo Patrick Lagisquet, mas muitos deles desapareceram. Não estão nesta seleção e era uma seleção ótima. Portugal esteve em 2 das últimas 3 finais do Trophy, ambas perdidas para o Japão. A tal primeira que tu dizes foi até aquela que seria mais fácil até se calhar de vencer. O que é um facto é que muitos desses jogadores continuam na seleção, mas continuam porque estão com 22, 23 anos. Quando terminarem a sua formação académica, se calhar metade deles dificilmente vai poder dar a consistência e conseguir manter uma consistência de treino, fazer 5 treinos por semana, 5 dias e 2 vezes por dia, não vai conseguir. Vai ser muito complicado. Recordo que nesse Mundial de Sub-20
em Montevideo, se a memória não falha, até ganhámos às Ilhas Fiji. Não foi nesse? Foi. Ganhámos. As Ilhas Fiji. Por isso é que estamos à final com o Japão. Quer dizer, e, portanto, a matéria-prima está lá. É preciso trabalhá-la. Claro que também é preciso melhores treinadores, formar mais e melhores treinadores aqui em Portugal, porque a matéria-prima existe. Agora, evidentemente, como eu disse há pouco, está um bocadinho confinada, infelizmente, nos grandes centros, em Lisboa e no Porto, Coimbra, e depois o resto do país é paisagem, não é? Há realmente um rugby, mas é lúdico, malgrado todo o louvável esforço de dirigentes amadores, de jogadores que dão tudo e se esforçam e se sacrificam para representar esses pequenos clubes, em Évora, em Loulé, em Arcos Valdevez, na Lausanne, por aí fora, e que, pronto, tem que ser o rugby lúdico, não há que sair disto. É mesmo essa realidade, triste e dura realidade que temos no que toca aqui ao rugby nacional. Não sei se tem mais alguma coisa que queiram acrescentar antes de terminarmos este episódio. Só para dizer, como falámos da seleção, pronto, mas se calhar falaremos mais à frente, não é? Relativamente à questão que temos agora pela nossa frente, mais um enorme desafio nos próximos 2 anos, que é a tentativa de apuramento para o Mundial de 2023, não é? Sénior, portanto, em França. Sim, vamos esperar que se consiga, não é? Já sabemos quais são as principais ameaças ou principais competidores diretos de Portugal e, portanto, resta aos nossos lobos conseguirem uivar mais alto que os demais, não é? Portanto, é por aí. Obrigado por estares desse lado, já sabes, é uma questão de subscrever, partilhares este podcast, este episódio e, como nós dizemos, hurrá! Hurrá! Um abraço.